Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje destaca a atuação dos biólogos. A preservação da natureza e da biodiversidade está entre as prioridades desses profissionais que se dedicam a estudar a vida. E a gente aqui segue com a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então, vamos juntos! Os biólogos são sempre lembrados pela atuação em prol da preservação do meio ambiente, mas também realizam pesquisas científicas, trabalham em laboratórios de análises clínicas, ajudam empresas a criarem metas ambientalmente sustentáveis, entre outras atuações. Profissionais que se preocupam com os seres humanos, com a natureza e com a relação entre ambos da forma mais sustentável possível. São os biólogos e biólogas. Ser bióloga é amar a natureza, amar os seres vivos, buscar entendê-los e passar essas informações adiante. Faz parte do método científico, né? A gente tem que descobrir e divulgar. Eu acho que a biologia traz muito disso, né? De querer entender, buscar entender a natureza, olhar ao redor, o corpo humano, o micro, o macro. A vida de um profissional em biologia vai das aulas em uma escola ou na universidade, às pesquisas científicas e ao mercado de trabalho empresarial. Doutor em biologia e hoje dono de uma empresa que atua no manejo sustentável de pragas urbanas, Gustavo Piccoli explica que a profissão trabalha com a cadeia evolutiva que envolve todos os seres vivos. Devido à diversidade de áreas dentro da biologia, os biólogos participam de diferentes campos da pesquisa científica. Alguns biólogos desenvolvem pesquisas com moléculas, células, micro-organismos, né? Por exemplo, é grande o número de biólogos participando das pesquisas com o novo coronavírus causador da Covid-19. Por outro lado, outros biólogos trabalham com a taxonomia, biologia, ecologia de indivíduos, populações, comunidades de animais e plantas, ou até mesmo estudando a interação entre eles e o reflexo dessas interações na dinâmica dos ecossistemas. Além da atuação na ciência e educação, os biólogos também exercem funções e serviços em outras áreas de mercado e indústria. Por exemplo, cargos de analista ambiental em empresas privadas ou públicas são comumente ocupados por biólogos, né? E para levar ao maior número de pessoas a importância da biologia no dia a dia, a professora Rafaela Lima criou o canal Mais Ciências no YouTube. A ideia de criar o canal, de criar o Mais Ciências, esse canal no YouTube, ela veio para alcançar os meus alunos. Eu pensava de ser uma forma de ser um material didático para eles, porque eu trabalhava com um público e ainda trabalho com um público que tem uma carência de materiais didáticos, dificuldade de estudar, de ter autonomia nos estudos. Então eu criei o canal pensando nisso, de facilitar a que essa informação chegasse para eles de uma forma resumida, e a forma que eu trabalho é essa. A maioria das pessoas já tem aí um smartphone, um pacote de dados, então são informações que vão chegar aí pela rede social, por um grupo de comunicação. Então, assim, é democratização. Qualquer medida pública que seja, que vise a melhoria da educação de maneira geral, que aumente as verbas da ciência e tecnologia e que medidas na área do meio ambiente que preservem o meio ambiente, com certeza vai reforçar muito a importância do biólogo no Brasil. O Brasil é bastante rico em biodiversidade e a nossa é considerada a maior do planeta. Algumas instituições no país se concentram no monitoramento e na preservação da fauna e flora, ajudando a identificar espécies em risco. Biodiversidade é a variedade de espécies de uma região. O Brasil possui mais de 20% do número total de espécies do planeta.
e a biologia tem um papel fundamental na preservação dessa biodiversidade. A biologia é a disciplina responsável pela descoberta e descrição da biodiversidade, por dar nomes às espécies, por entender as suas características, inclusive aquelas necessárias de entender para poder preservá-las. Através do conhecimento, adquirido, que a gente consegue preservar toda a nossa biodiversidade. Então a gente parte do princípio que é preciso conhecer para se preservar. Então a biologia é um ramo muito importante da ciência. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos da Terra. Abriga mais de 20 mil espécies de plantas e mais de 1,5 milhão de espécies de animais. O Instituto Nacional da Mata Atlântica, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, é responsável por um acervo biológico formado por 120 mil espécimes da fauna e 53 mil registros da flora brasileira, sobretudo da Mata Atlântica. O INPA atua desde a geração de conhecimento científico, por meio de pesquisa, e aí essa pesquisa ela é divulgada tanto para os outros cientistas quanto para toda a sociedade, por meio de palestras, por meio de redes sociais, entrevistas em jornais, revistas, e também auxilia na preservação da biodiversidade ao promover subsídio de políticas públicas para os gestores de unidades de conservação, para os órgãos ambientais, auxiliando aí a tomada de decisões. Outro órgão que atua na preservação da biodiversidade no país é o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, com sede em Manaus. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Nela vivem mais de 1/3 das espécies existentes no mundo. Uma das missões do INPA é conhecer e amostrar a biodiversidade. Isso é feito através de coletas, diferentes amostras, catalogar essas amostras em coleções, disponibilizar esse material para especialistas, para que se faça a melhor identificação possível, e disponibilizar esse material posteriormente para a sociedade científica e acadêmica. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia também desenvolve trabalhos importantes para evitar a extinção de espécies como o peixe-boi. Quanto às espécies amazônicas ameaçadas de extinção, nós temos alguns exemplos clássicos. Um deles é o peixe-boi, espécie ameaçada durante um longo tempo, e graças ao projeto Peixe-Boi do INPA, implantado há mais de 40 anos, foi possível obter resultados extraordinários para a preservação dessa espécie. O INPA tem resgatado filhotes durante anos, mantido esses filhotes em cativeiro, sob condições especiais, e tem conseguido retornar esses exemplares para a natureza com grande sucesso. Trabalhar pela preservação da biodiversidade em biomas como a Mata Atlântica e a Amazônia são um grande privilégio, mas também um enorme desafio. É uma alegria ser incumbido de estudar os pássaros e as florestas maravilhosas da Amazônia. Ao mesmo tempo, na medida que esses ambientes ficam cada vez mais ameaçados, é impossível a gente não se culpar por não estar convencendo os outros sobre a importância da preservação. O que mais precisamos fazer para que todo mundo entenda a importância nas nossas vidas da Amazônia em bom estado? Genética, microbiologia, morfologia, botânica, as ciências biológicas estudam todos os tipos de vida e possuem uma ampla área de atuação. Durante a pandemia do novo coronavírus, uma das principais formas de diagnosticar a doença é o teste desenvolvido pelas técnicas da biologia molecular. O RT-PCR identifica o vírus da Covid-19 e pode ser usado também para outras infecções, como AIDS e dengue. A biologia molecular pode ainda ser usada para detectar doenças genéticas ou fazer exames de paternidade. Na área criminal, ela pode ainda ajudar na identificação do DNA de suspeitos. Uma outra especialidade importante da microbiologia envolve o estudo específico dos vírus e suas propriedades.
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto de Microbiologia Paulo de Góes prepara profissionais especializados em áreas como virologia, imunologia e microbiologia. Eu trabalho com vírus há mais de 20 anos. Eu já estudei os adenovírus, que são vírus que podem causar, entre outras doenças, o resfriado comum, tá? O HIV, que é o agente causador da AIDS e muita gente conhece sobre eles. O bacteriófago P22, que é um vírus que infecta bactérias. E mais recentemente os vírus gigantes, que infectam amebas. Lá no laboratório, meus alunos e eu estudamos principalmente o P22 e os vírus gigantes. Os vírus, principalmente agora, são conhecidos por causarem doenças. E isso sim é verdade, claro, mas também existe um outro lado. Por exemplo, muitas vacinas são produzidas a partir de uma versão do vírus incapaz de gerar doença, como por exemplo a vacina contra a febre amarela e contra a poliomielite, ambas doenças muito graves da humanidade. Além disso, hoje temos uma linha da ciência chamada nanotecnologia, onde podemos manipular estruturas bem pequenas como os vírus para transportarem medicamentos ou serem um agente de uma vacina para o tratamento e prevenção de doenças. Outro ramo importante da biologia é a citologia. A especialidade estuda as células, sua estrutura e metabolismo. A área está intimamente ligada ao nascimento do microscópio no século XVII. Com esse novo instrumento, os cientistas começaram a estudar as células e seus núcleos que carregam o material genético de qualquer organismo vivo. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. Diversas pesquisas astronômicas procuram água em outros planetas. Os resultados dessas missões aumentam a expectativa pela busca de vida fora da Terra. O planeta Terra se destaca no nosso sistema solar devido à presença de água em estado líquido e à existência da vida. Isso porque a presença de água pode favorecer a existência da vida como conhecemos aqui na Terra, desde as mais complexas, como seres humanos, até os extremófilos, que são aqueles organismos capazes de resistir a condições extremas. Mas será que somos os únicos na imensidão do universo? Esse tema inspira a busca incessante de estudos astronômicos avançados e que nos últimos anos tiveram retornos animadores. A começar pelo nosso sistema solar, com a confirmação da presença de água em estado líquido no Polo Sul de Marte. Segundo a descoberta de um grupo de italianos e publicada na revista Science, existem bolsões de água no planeta vermelho de forma intermitente. Antes, os estudos apontavam a água na forma de gelo apenas. E o planeta agora é o caminho de pelo menos 3 missões, dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes. A pergunta que pode ser respondida na próxima década é: Marte já teve ou ainda abriga alguma forma de vida? Existem várias missões que estão sendo enviadas para Marte nesse momento. A missão norte-americana Mars 2020 está voando, a missão dos Emirados Árabes Unidos também. Em breve deve voar a missão da União Europeia, da Agência Espacial Europeia, da ESA, e chinesa e outras missões, e todas elas têm uma forte componente astrobiológica, ou seja, de procurar indícios de vida, ou vida passada, que já está fóssil, já está morta no planeta, ou vida presente, que ainda está viva, possivelmente em alguns dos lugares habitáveis em Marte. E pelo que a gente conhece da vida aqui na Terra, um componente básico que toda a vida, todas as células, todos os seres do nosso planeta precisam é a água. Por isso que essas missões de busca de vida em Marte e em outros planetas, todas elas se centram em procurar primeiro um lugar onde tenha água líquida, para daí então procurar por indícios mais sofisticados, mais refinados de vida, como por exemplo as moléculas orgânicas, DNA, RNA, ou lipídios, ou outras moléculas das quais as células são feitas. Ainda no nosso sistema solar, os achados de sondas espaciais
mostram vapor de água sendo expelido em luas, como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno. Estes achados nas luas podem indicar que há oceanos embaixo de uma crosta de gelo, assim como já foi identificado também em Titã, outra lua de Saturno. E se há oceanos, pode haver vida. Nos últimos anos também, vimos o aumento de descobertas de exoplanetas, que são os planetas fora do nosso sistema solar. E alguns são bem parecidos com a Terra, são as chamadas superterras, que ficam em zonas habitáveis, com distância das estrelas que orbitam, temperatura e radiação ideais. Mas não é só isso. A descoberta de vapor de água em um deles, o K2-18b, aumentou a expectativa pela descoberta de vida fora da Terra. Este exoplaneta tem 8 vezes a massa da Terra e está a mais de 110 anos-luz daqui. Ele foi detectado pelo telescópio Hubble e a equipe de cientistas do Reino Unido responsável pelos estudos aposta em grandes chances de oceanos e água em estado líquido por lá. Um projeto de ecologia nas estradas que rendeu um prêmio internacional, Future for Nature 2019. Você confere agora a história da bióloga que trabalha para reduzir os impactos das rodovias nas espécies de mamíferos brasileiros. E sobre isso eu converso agora com a Fernanda Abra, bióloga, que vai contar tudo pra gente. Fernanda, bem-vinda ao Ciência Tudo. Prazer conversar contigo. Olá, eu que agradeço o convite e vamos lá. Vamos lá, quero saber tudo. Primeiro, quero entender essa paixão pela biologia. Como é que foi o começo de tudo? Quando foi que essa empatia que você tem, digamos assim, pelo meio ambiente fez com que você quisesse trabalhar em favor dele? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, então as lembranças da minha primeira infância, por exemplo, é na natureza. Sempre tive referências fortes de natureza, porque os meus pais também me incentivavam muito, né, a fazer esportes, a estar na natureza, contemplar. Então a gente acampava muito, ia muito em sítios, chácaras e etc. E eu sempre quis saber muito sobre as plantas, sobre os bichos, e esse interesse só cresceu até que quando eu entendi que eu deveria procurar uma profissão, entender qual profissão eu gostaria de seguir, e quando eu soube o que era biologia, eu nunca tive dúvidas. Então eu prestei, né, para o curso de biologia, passei na universidade, fiz o curso, e na biologia eu tive muitas paixões, então tudo me chamava a atenção na biologia. Eu amava a disciplina sobre fungos, a disciplina sobre botânica, todas as disciplinas para mim eram muito incríveis. Mas o que realmente me fisgou, fez meu coração bater mais forte, foi a disciplina de zoologia de vertebrados e ecologia. E sinérgico a isso, eu fiz o meu primeiro estágio durante a faculdade no escritório regional do IBAMA de Bauru, onde eu tive o meu primeiro contato com a ecologia de estradas, né? Chegou uma planilha nas minhas mãos com o número de atropelamento dos animais de uma rodovia, né, próxima de Bauru, de uma concessionária. E muito impacto, né? Muita retirada direta de indivíduos. Muitos veados, tatus, jaguatiricas, onças, lobos-guarás atropelados, e aquilo me chamou muita atenção. Então, foi durante a graduação, durante o estágio da graduação, que eu encontrei aquilo que eu queria fazer para o resto, então, da minha vida. Fiz o meu TCC sobre atropelamentos, o mestrado sobre passagens de fauna. Depois eu abri a minha própria empresa de consultoria, depois eu senti falta da universidade novamente, fiz meu doutorado e hoje eu atuo como consultora, né, ambiental, principalmente na questão de recomendação de medidas de mitigações em empreendimentos de transporte, rodovias, ferrovias e aeroportos, e sou pesquisadora pós-doc do Smithsonian Institution, que é uma instituição americana.
E no ano que vem eu vou dar início a uma pesquisa com passagens de fauna arborícolas na Amazônia e vai ser um grande desafio. E Fernanda, quando você fala desses impactos nas estradas, né? Que tipo de impacto é esse? Qual é a realidade do Brasil hoje nesse sentido? Quando a gente pensa em sistema de transporte rodoviário, a gente tem que levar em conta que esse sistema de transporte ele tem pontos muito positivos para o desenvolvimento econômico e social, né, de uma região, de um país, mas causam diversos impactos ambientais. Para a fauna, nós temos 2 impactos principais. Um é a perda direta de habitat. Quando a gente instala, né, uma rodovia, a gente suprime a vegetação e causa fragmentação de ambientes. E, em segundo lugar, é a perda direta de indivíduos por atropelamento. Então, com o tráfego, os animais ficam suscetíveis a serem atropelados, né? Atualmente, essa perda direta de indivíduos por atropelamento é uma das maiores ameaças à vida selvagem, não só do Brasil, né, de todo o planeta. E esse quadro se agrava muito mais quando a gente fala de espécies já ameaçadas de extinção, que sofrem, né, muito já com diversas outras ameaças, que é o tráfico, que é a caça por retaliação, caça por troféu, caça, né, esportiva, né, e etc. Perda de habitat. Então, uma série de impactos, e o atropelamento vem e soma muito gravemente todas essas ameaças. Ô Fernanda, e quais são as grandes dificuldades que você enfrenta hoje nesse tipo de trabalho? Você acha que as pessoas elas têm consciência sobre essa situação, sobre essa gravidade? Como é que você enfrenta isso no seu trabalho? Bom, eu acho que atualmente o maior entrave, né, para a gente reduzir a questão dos atropelamentos é a questão cultural de como o Brasil, né, então o brasileiro lá, o administrador rodoviário, quer planejar, instalar e operar esses empreendimentos de transporte. Então, o movimento de reduzir a questão dos atropelamentos, ela é embasada por 3 coisas, né? Em primeiro lugar, o administrador rodoviário ele tem que ter em mente que reduzir colisões com animais está diretamente ligado à segurança do tráfego. Então, rodovias mais seguras são aquelas que implementaram medidas de mitigação para a redução de atropelamentos de animais. Em segundo lugar, obviamente, a empresa, né, a rodovia, a administração rodoviária, ela tem a sua parcela de responsabilidade para a conservação da biodiversidade, da fauna, etc. Então, é legal, né, do ponto de vista jurídico, inclusive, de responsabilidade social e ambiental, reduzir a morte desses animais, né, principalmente daquelas espécies que já são ameaçadas. E existe um terceiro aspecto muito importante, que é o aspecto econômico, né? Rodovias que têm menos colisões com animais gastam menos dinheiro, porque gasta-se tendo uma equipe para socorrer acidentes, remover pessoas, remover veículos, remover animais, cuidados pré-hospitalares, pós-hospitalares, né, etc. Então, existe uma mobilização de mão de obra, de equipamentos que atendem a esse tipo de acidente, né? Esses 3 aspectos da colisão foram tratados também na tese do doutorado. Então, foi um estudo inovador mostrando por que é importante reduzir atropelamentos de fauna, né? As pessoas tendem a pensar só do ponto de vista biológico, mas não. Existe o ponto de vista humano e econômico. E Fernanda, todo esse trabalho que você vem, né, desenvolvendo nesses últimos anos, voltado aí para ecologia nas estradas, ele te deu um prêmio importantíssimo em 2019 de uma organização holandesa chamada Future for Nature. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que apoiou inclusive jovens conservacionistas também no mundo inteiro, né? Ter ganhado esse prêmio foi, assim, um divisor de águas para mim, na minha vida pessoal e profissional, né? Foi aqueles 5 minutos de coragem que a gente tem e fala, acho que eu vou aplicar, né, para isso. E eu apliquei, mas não botei tanta fé, assim, porque eu sabia que era um prêmio muito conhecido, muito importante e muito concorrido. Acho que tiveram 140 aplicações de pessoas, né, de jovens conservacionistas do mundo inteiro. E aí eu passei para a segunda fase. Aí eu falei,
interessante, já fiquei muito feliz de ter passado para a segunda fase. Quando eu passei para a terceira fase, que fiquei entre 8 finalistas, eu falei, uau, essa é a chance de mostrar que o Brasil tem um movimento importante, tem gente que está querendo fazer alguma coisa importante, diferente, colocando a mão na massa, reduzir atropelamento, olhando para essas três perspectivas, né, da colisão. E eu, assim, me imbuí de uma energia muito legal e eu fiquei totalmente focada nesse prêmio, né? Eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida quando eu recebi a resposta, né, que eu tinha ganhado, então, o prêmio. Foi muito, muito importante para mim. E assim, o Brasil, ele é tão carente de notícias positivas para o meio ambiente que isso me comoveu muito. E aí eu lia, né, as mensagens das pessoas comentando sobre o prêmio e as pessoas, nossa, amando a ideia de que tinha uma garota fazendo alguma coisa por aquilo, né? E não, existem centenas e milhares de brasileiros fazendo coisas incríveis o tempo inteiro, em todos os lugares. E como um reconhecimento é importante. Conversei com a bióloga Fernanda Abra. Fernanda, obrigada por esse papo. Muito legal conhecer essa sua história. Parabéns. Eu que agradeço e feliz dia dos biólogos para todos que estiverem nos ouvindo. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!